O dia em que anunciaram a corrida, eu já estava coberta de lama. Não da lama digna, aquela que se agarra às botas de um guerreiro depois de uma batalha árdua, ou mancha a capa de um caçador depois de uma perseguição bem-sucedida pela floresta. Não. Esta era a lama que espirrou dos cascos do garanhão do Lord Cedric enquanto ele passava por mim sem abrandar. A sua montada mal reconheceu que uma pessoa estava no seu caminho, a carregar um balde de água do poço para os estábulos. Tropecei para o lado. O balde caiu no chão. Água fria correu sobre as minhas botas. Cuidado, Ômega. Um dos guardas de Cedric riu do alto do cavalo. Nenhum deles olhou para trás. Fiquei ali por um momento na manhã cinzenta, o balde vazio pendurado nos meus dedos. O frio a infiltrar-se pelo couro gasto das minhas botas. Ao meu redor, os terrenos do castelo de Veldenmoor fervilhavam com uma energia invulgar. Servos a correr em grupos, fâmulos a gritar uns para os outros pelo pátio. E o som distante dos tambores de guerra que só ressoavam quando o rei Alfa tinha algo a anunciar à alcateia. 3 batidas, lentas, deliberadas. Peguei no balde, endireitei a espinha e continuei a andar. Aprendi há muito tempo que a lama seca, que o frio passa. Que sobreviver em Veldenmoor exigia um tipo muito particular de teimosia. O tipo silencioso. Aquele que não grita nem exige ser visto, mas simplesmente se recusa a desaparecer. O meu nome é Maisie. Tenho 23 anos e sou ajudante de estábulo de mais baixa patente no próprio pátio do rei. Sou há 4 anos. Desde que o meu pai perdeu as terras da nossa família numa dívida não paga à coroa. E vim trabalhar dentro das muralhas do castelo para alimentar o meu irmão mais novo durante os invernos. Não sou guerreira, não sou nobre, nem sequer sou uma beta com um ofício respeitável. Sou uma ômega num reino que mede o valor em linhagens e registros de batalha. E na maioria das manhãs, sou invisível. Na maioria das manhãs. Quando voltei com o balde cheio e cheguei ao estábulo oriental, o anúncio já se tinha espalhado pelo pátio como fogo em palha seca. Bron, o mestre de estábulos principal, um beta largo e enrugado com uma cicatriz no maxilar, estava perto da entrada, com os braços cruzados, a falar em voz baixa com 2 dos tratadores seniores. A corrida de Veldra, dizia ele. O próprio rei Aiden anunciou-a esta manhã perante o conselho. A Veldra. Parei de andar. A corrida de Veldra não era um evento comum. Acontecia uma vez a cada 7 anos por lei antiga da Alcateia, e era mais do que uma competição. Era um teste de posição. O vencedor recebia um único pedido do rei Alfa, vinculativo por juramento antigo. Sem exceções, sem recusas. Tudo que fosse razoável que o vencedor nomeasse, o rei era obrigado a dar. Terra, título, a liberdade de um membro da família, uma dívida perdoada, qualquer coisa. Quem pode participar? Perguntei antes de me conseguir conter. Bron virou-se para me olhar da maneira como as pessoas olham para gatos quando falam, surpreendidas, depois levemente aborrecidas. Qualquer membro da alcateia com o estatuto de servo ou superior, incluindo ajudantes de estábulo. Ele fez uma pausa, como se estivesse a decidir se valia a pena dizer o resto, e depois acrescentou. A cada participante é dado um cavalo do estábulo real, atribuído, não escolhido. O rei sorteia a atribuição ele próprio na manhã da corrida. Acenei lentamente e voltei ao trabalho. Naquela noite, enroscada na minha estreita cama no pequeno quarto que partilhava com outras 2 servas, Petra, uma lavadeira, e Win, uma aprendiz de costureira, não dormi. Nem sequer estás a pensar nisso, pois não? Disse Petra na escuridão. Não era uma pergunta. Está a pensar, respondeu Win por mim. Ela tem aquele olhar. Que olhar? Aquele em que ela já decidiu alguma coisa e ainda não o disse ao resto da sua cara. Sorri para o teto. O prêmio, Petra. Pensa no que eu poderia fazer com um pedido. Poderia formalizar o aprendizado do meu irmão. Poderia ter a dívida do meu pai riscada dos registros da coroa. Petra ficou em silêncio por um longo momento. Maisie, a pista de Velt atravessa a floresta espinhosa, a antiga travessia do rio e as falésias orientais. Pessoas foram atiradas de cavalos naquele percurso. Cavaleiros bons, eu sei. Tu não és uma cavaleira treinada. Eu também sei disso. Ela suspirou. Vais participar na mesma. Vou. A corrida foi marcada para 12 dias depois. Nesses 12 dias, fiz o meu trabalho habitual.
água, ração, limpar os estábulos. Mas também passei todas as horas livres que tinha no picadeiro no extremo do pátio, onde os cavalos mais velhos eram mantidos. Não os cavalos de guerra grandiosos nem as éguas esguias de caça. Aqueles que tinham sido preteridos, aqueles com joelhos nodosos e olhos nublados e reputações de teimosia. Eu conhecia-os. Tinha cuidado deles durante anos. Sabia quais respondiam a um suave clique de língua. Sabia quais confiavam em mim o suficiente para tirar uma maçã da minha palma sem hesitar. Sabia como eles respiravam quando estavam assustados e como se moviam quando se sentiam à vontade. E eu sabia, na parte privada da minha mente que nunca dizia em voz alta a ninguém, que entender uma criatura e ganhar a sua confiança era a sua própria espécie de poder. Na manhã da corrida, levantei-me antes do amanhecer. O grande pátio tinha sido transformado. Bandeiras com o lobo prateado de Veldenmoor pendiam de cada poste. Os assentos de pedra ao longo da muralha exterior estavam a encher-se de nobres, guerreiros e mestres de guilda que tinham vindo assistir. Brasas ardiam contra o frio da manhã. O ar cheirava a fumo de lenha e a cavalo e ao leve cobre da antecipação nervosa. 42 participantes reuniram-se no pátio central. Eu era a única ajudante de estábulo. Os outros eram guerreiros, caçadores, 2 nobres menores e vários betas de alta patente das guildas mercantes. Usavam couros de equitação e carregavam as suas próprias varas e luvas. Eu usava as minhas roupas de trabalho mais limpas, uma túnica castanha simples, calças gastas, as minhas botas secas e não carregava nada. Uma das guerreiras perto da frente examinou-me. Tinha uma longa trança da cor do trigo de outono e o tipo de postura que vem de nunca ter sido mandada diminuir-se. O nome dela era Eloise. Sabia disso porque ela era uma das cavaleiras favoritas do Lord Cedric e tinha ganho 2 corridas menores no ano passado. Ela não me disse nada. Simplesmente olhou e depois desviou o olhar, e essa desqualificação foi de alguma forma mais alta do que qualquer insulto. O Rei Alfa apareceu na plataforma elevada acima do pátio, no momento em que o sol rompeu a torre oriental. Tinha visto o Rei Aiden antes, é claro, à distância durante as festas ou do pátio dos estábulos, enquanto ele saía com a sua guarda. Mas estando na multidão de participantes, estava mais perto da plataforma do que alguma vez tinha estado. E entendi pela primeira vez por que é que as histórias diziam que o Rei Alfa de Veldenmoor podia silenciar uma sala simplesmente existindo. Era alto, largo nos ombros da maneira que falava não de vaidade, mas de uso. Cabelo escuro, cortado curto nas laterais, mais comprido no topo. Olhos da cor de pedra cinzenta de tempestade. Não usava coroa esta manhã, apenas um casaco de equitação cinzento escuro sobre a armadura de couro. E estava de pé com as mãos cruzadas atrás das costas e olhava para os participantes reunidos com uma expressão que não era nem calorosa nem fria, simplesmente presente da maneira como as montanhas são presentes, inteiramente e inegavelmente lá. A corrida de Veldran, disse ele, e a sua voz espalhou-se pelo pátio de pedra sem esforço, não é um teste do cavalo, é um teste do cavaleiro. Ele fez uma pausa, escaneando a multidão. Cada participante receberá a sua montada agora. As atribuições são finais. Homens foram chamados. Um por um, os cavaleiros foram levados a cavalos, animais brilhantes, todos eles. Cavalos de guerra com pescoços arqueados, éguas de pés rápidos criadas para a pista. Eloise recebeu um garanhão cinzento que lançou a cabeça e bateu com o casco como se já soubesse que tinha ganho. Depois, Maisie, dei um passo em frente. Um ajudante de estábulo que eu não reconheci levou o cavalo. E o pátio, já inquieto, ficou em silêncio de uma maneira diferente. O silêncio de pessoas a tentar não rir. O cavalo era velho, com o focinho cinzento e as costas curvadas, com um pelo da cor monótona da lama de inverno. Uma orelha mexeu-se para uma mosca. Os seus olhos, no entanto, os seus olhos eram escuros e firmes e velhos como as colinas. Conheci este cavalo. O seu nome, no meu catálogo privado, era Inverno. Tinha cuidado dele durante 3 anos. Era o cavalo que os outros tratadores evitavam porque tinha o hábito de lançar os seus cavaleiros. Tinha lançado 2 guerreiros treinados no último ano, apenas. Era considerado inútil.
O que mais ninguém sabia, o que eu nunca tinha dito em voz alta, era que o inverno nunca me tinha lançado, que ele tinha aprendido o meu passo, que ele vinha ao portão do picadeiro quando me ouvia de manhã, antes mesmo de eu o chamar. Ouvi risos em algum lugar atrás de mim, um murmúrio baixo a percorrer a multidão. Caminhei devagar até ao inverno. Deixei que ele cheirasse a minha mão e pressionei a testa brevemente contra o seu nariz. Eu sei, disse baixinho. Eles estão a ver. A sua orelha girou na direção da minha voz. Endireitei-me, e pelo canto do olho, da plataforma acima, senti o peso de um olhar. Olhei para cima. O rei Aidan estava a olhar para mim, não com a atenção distante e escaneadora que tinha dado ao resto do pátio. Estava a olhar especificamente para mim, e a sua expressão era ilegível. Nem divertido, nem com pena. Algo completamente diferente. A trompa de sinal soou e a corrida começou. A primeira coisa que aprende sobre a pista de Veldrake é que ela não perdoa a hesitação. A segunda coisa que aprendes, se sobreviveres tempo suficiente, é que a velocidade sem sabedoria é apenas uma forma mais rápida de cair. Aprendi ambas estas coisas nos primeiros 800 metros, quando o campo de 42 cavaleiros avançou numa trovoada de cascos e couro e gritos, e eu não avancei com eles. Deixei-os ir. O inverno moveu-se debaixo de mim num galope fácil, controlado, medido. Os seus velhos músculos a trabalhar num ritmo que eu já tinha sentido no picadeiro. Naquelas manhãs silenciosas em que éramos só nós os dois e a geada ainda se agarrava aos postes da cerca. Ele não era lento porque estava estragado. Era lento porque era deliberado. E eu tinha aprendido ao longo de 3 anos de manhã cedo e conversas silenciosas com um cavalo com que mais ninguém se preocupava que deliberado era sua própria espécie de velocidade. Atrás de nós, os rugidos da multidão desvaneceram-se à medida que a pista virava para norte e entrava na floresta exterior que ladeava os terrenos orientais do castelo. A floresta espinhosa, um corredor de carvalhos antigos tão altos que o seu dossel engolia totalmente a luz da manhã, deixando apenas uma penumbra verde acinzentada e o cheiro a terra úmida e casca velha. A pista estreitava-se aqui, raízes a cruzar o caminho como dedos retorcidos, o chão irregular e traiçoeiro debaixo de folhas caídas ainda molhadas da chuva da noite anterior. À frente, pude ouvir os primeiros corredores, o trovão das suas montadas, gritos e depois, agudo e súbito, o estalo de algo a correr mal. Abandonei o inverno a um trote quando contornamos uma curva e encontramos a primeira vítima da floresta espinhosa. O filho de um jovem mercador que reconheci pelo seu casaco de equitação azul, agora sentado no chão com o tornozelo num ângulo infeliz, o seu cavalo parado a vários metros de distância, parecendo profundamente indiferente. Um dos sentinelas da pista já tinha chegado a ele e estava a pedir assistência. Guiei o inverno cuidadosamente à volta de ambos, mais 2 quedas antes de sairmos da floresta espinhosa, ambas guerreiras que tinham forçado demasiado as suas montadas no caminho atravessado por raízes e pagaram por isso. Um cavalo tinha ido para o lado para uma vala. O outro simplesmente parou num ramo baixo e depositou o seu cavaleiro perfeitamente numa poça. O campo estava a diminuir. Quando saímos da floresta espinhosa para o prado aberto que levava à antiga travessia do rio, contei os cavaleiros ainda à minha frente. Todos eles a galope pela planície, aproveitando o trecho aberto antes do rio, onde o verdadeiro desafio começava. Dei ao inverno uma suave pressão nos calcanhares. Ele respondeu. Não com o impulso explosivo dos cavalos mais jovens, mas com algo mais estável. Um alongamento de passada que aumentou gradualmente até cobrirmos terreno a um ritmo que me surpreendeu. A relva do prado, um borrão verde de ambos os lados. O vento a puxar o meu cabelo e a encher os meus pulmões de ar frio da manhã. Senti por um momento algo perigosamente perto da alegria. A travessia do rio era um val largo e raso. As pedras escorregadias de musgo e a corrente mais forte do que parecia. Tinha ouvido Brom descrevê-la uma vez a um grupo de novos ajudantes de estábulo. A corrida de Velt terminou mais corridas naquele val do que em qualquer outro lugar da pista. E não é por causa da corrente, é porque os cavaleiros entram em pânico, veem a água e ficam tensos.
E um cavaleiro assustado faz um cavalo assustado. 3 cavalos hesitaram à beira do rio. Os cavaleiros impulsionaram-nos para a frente, gritando, usando as suas varas. Os cavalos viravam-se para os lados, dançavam, recusavam-se. Caminhei com o inverno até a beira da água e deixei-o ficar ali por 10 segundos completos. Os cavaleiros atrás de mim estavam a aproximar-se. Ouvi cascos. Ouvi alguém amaldiçoar enquanto salpicavam para o val e imediatamente lutavam com a sua montada. Cliquei a língua. O som suave e específico que eu usava de manhã quando queria que o inverno me seguisse. Não um comando, um convite. Ele entrou na água, firme, sem pressa. Cada casco colocado com a atenção cuidadosa de uma criatura antiga que aprendeu que o mundo está cheio de apoios ocultos e que a paciência é a única resposta. A corrente empurrava as suas pernas e ele inclinava-se ligeiramente para ela, e eu inclinava-me com ele e atravessamos o rio da maneira que o rio queria ser atravessado. Devagar, respeitosamente, sem luta. Na margem oposta, pausei e olhei para trás. Dos cavaleiros ainda em disputa, 4 tinham conseguido atravessar. Os restantes ainda lutavam na margem ou já tinham recuado. Heloise estava entre os 4. O seu garanhão cinzento tinha mergulhado através da travessia com força bruta e considerável espirro, e ela já estava 50 metros à minha frente, a sua trança escura com água do rio, a sua postura tão composta como se estivesse simplesmente a passear pela manhã. Ela era boa. Eu sabia que seria. A pista subia do rio em direção às falésias orientais, uma ascensão longa e difícil através de arbustos e pedras soltas, o tipo de terreno que castigava os cavalos que se tinham esgotado demasiado cedo. Tinha visto o garanhão de Heloise no pátio naquela manhã, um animal magnífico, construído para terreno plano e linhas retas, para o tipo de velocidade que ganha multidões. As falésias não eram esse tipo de terreno. Tinha subido esta encosta antes, a pé, a levar mensagens para a torre de vigia na encosta no meu primeiro inverno no castelo. Sabia onde o caminho parecia sólido e não era. Sabia onde cortava para a esquerda por trás de uma prateleira de rocha e abria brevemente para uma linha mais curta que os marcadores da pista não proibiam explicitamente, simplesmente não tinha sido considerado necessário marcar. Porque ninguém que alguma vez tivesse cavalgado em Veldra tinha cavalgado um cavalo cinzento velho devagar o suficiente para o notar. Eu notei. Eu apanhei-o. O inverno percorreu a linha alternativa com o foco de uma criatura que tinha passado anos a aprender que o caminho silencioso e o caminho inteligente são muito frequentemente o mesmo caminho. A sua respiração era profunda e uniforme. Ele não estava a entrar em pânico. Ele não estava a cansar-se. Ele estava simplesmente a trabalhar, da maneira que as coisas velhas e confiáveis funcionam, sem espetáculo, sem desperdício. Quando ultrapassamos o cume e a torre de vigia oriental apareceu, a meio caminho, onde um oficial de corrida esperava com uma bandeira para confirmar a passagem de cada cavaleiro. Eu estava em terceiro. O oficial, um beta mais velho nas cores do rei, olhou para mim enquanto eu passava. Não o culpei. A segunda metade da pista era mais plana, mas mais longa, serpenteando para sul através da aldeia exterior antes de regressar ao castelo pela estrada real. Este trecho estava ladeado por aldeões, gente pequena, artesãos, crianças empoleiradas em postes de cercas e muros. E eles aplaudiam os cavaleiros quando passávamos. Embora a maioria dos aplausos fosse dirigida a Heloise, que liderava o campo, e a um caçador de ombros largos chamado Gareth, que cavalgava em segundo. Eu estava em terceiro, e a multidão da aldeia ficou em silêncio quando passei, e depois murmurou, e depois, inesperadamente, alguém riu, mas não do tipo cruel, do tipo surpreso. Tem um focinho cinzento, gritou um rapaz num poste de cerca de, esse cavalo é mais velho que o meu pai. Uma mulher ao lado dele pegou-lhe no braço em correção, mas ela estava a sorrir. Ouvi novamente, aquele som não zombaria desta vez, mas algo a mudar, algo a prestar atenção. Cavalguei pela aldeia e pela estrada real. À frente, o cavalo de Gareth estava a começar a esforçar-se. Podia vê-lo a 50 metros de distância, a maneira como a sua passada encurtou, a maneira como a sua cabeça baixou incrementalmente a cada passada.
Os sinais de um animal que tinha sido forçado demais por tempo demais e que agora estava a pedir emprestado reservas que não tinha. Gareth não viu ou não quis ver. Forçou mais. O seu cavalo tropeçou numa pedra solta, recuperou, tropeçou novamente. Não uma queda, mas uma perda de ritmo que lhe custou 20 metros antes de ele estabilizar o animal e continuar. Passei por ele na curva, onde a estrada real se curvava em direção ao portão exterior do castelo. A passada do inverno não tinha mudado. A sua respiração não tinha. Ele moveu-se com a mesma deliberada e incansável lentidão que mantinha desde os primeiros momentos da corrida. E percebi com um sentimento que não conseguia nomear que era isto que eu tinha estado a aprender naquelas manhãs sem saber que estava a aprender. Não apenas como cuidar de um cavalo, como regular o ritmo, como confiar no caminho mais lento, como esperar pelo momento em que a paciência se torna velocidade. O portão do castelo estava visível agora. O som da multidão estava a aumentar. Um zumbido que se tornou um rugido quando os primeiros cavaleiros apareceram. Eloís ainda estava em primeiro. Podia ver as ancas do garanhão cinzento à frente. E podia ver, embora ela não soubesse que eu podia ver, que as orelhas do animal estavam para trás. E a sua passada tinha desenvolvido um ligeiro problema no lado esquerdo. Não lesão. Exaustão. O cinzento estava a desvanecer-se. 100 metros 7. Inclinei-me sobre o pescoço do inverno e disse, muito baixinho, a palavra que nunca tinha precisado de usar com ele antes. Agora. E o inverno velho de focinho cinzento de costas curvadas, o inverno que tinha lançado 2 guerreiros e tinha sido dispensado por todos os cavaleiros treinados do pátio, correu. Não a corrida desesperada de um cavalo cansado a encontrar um último impulso. Algo mais limpo que isso. Ele tinha o estado a poupar. Todo aquele ritmo medido. Toda aquela conservação cuidadosa. Ele tinha estado a construir para isto, e agora ele abriu-se, e o chão desapareceu debaixo de nós. E o barulho da multidão tornou-se uma parede de som. E senti o vento bater no meu rosto como água fria. E já não conseguia dizer se estava a respirar ou simplesmente a avançar. 50 metros. Eloís ouviu-nos, virou-se uma fração, apenas o suficiente para ver, e viu seu rosto naquele momento, e não foi desprezo. Foi espanto. A linha de chegada era uma fita de pano vermelho esticada entre 2 postes, e nós cruzámo-la num borrão de casaco cinzento e crina a voar. E então a multidão foi uma explosão, e o inverno estava a abrandar, a abrandar, a abrandar, e eu estava a tremer, não de frio, não de exaustão, mas de algo que vivia abaixo de ambos, algo que tinha sido comprimido dentro de mim durante anos, e tinha acabado de, sem aviso, encontrar uma saída. O oficial da corrida na plataforma de chegada levantou a sua bandeira. Primeiro lugar, mais e do pátio do estábulo do rei. A multidão não soube o que fazer com essa frase durante aproximadamente 3 segundos. E então explodiu. Sentei-me no cavalo do inverno no meio do caos, a respirar com dificuldade, as minhas mãos enfiadas na sua crina. Ao meu redor, o barulho aumentava e crescia, e as pessoas pressionavam-se contra as barreiras. De algum lugar acima, da galeria alta onde o rei Alfa estava com o seu conselho, senti aquele peso novamente, aquela atenção específica e particular. Olhei para cima. O rei Aidan estava na balaustrada, com ambas as mãos pousadas na pedra. Os membros do seu conselho em volta dele inclinavam-se uns para os outros, murmurando. Alguns gesticulavam para a pista, outros para mim. Lord Cedric, notei, tinha uma expressão que sugeria que tinha mordido algo que não esperava. O rei não estava a olhar para o seu conselho. Estava a olhar para mim. E desta vez, a sua expressão não era ilegível. Era algo cuidadoso e ponderado, e, a menos que eu estivesse muito enganada, e eu poderia estar porque também estava a tremer, algo que parecia bastante com respeito. Levaram-me para o salão do rei, antes que eu tivesse tempo de lavar a lama do rio das minhas botas. Eu ainda estava a recuperar o fôlego quando a guarda real apareceu ao meu lado. 2 deles, altos e inexpressivos no seu uniforme de lobo prateado, e escoltaram-me através da multidão com o tipo de autoridade silenciosa que não deixava margem para negociação. Ao meu redor, as pessoas abriram-se. Algumas olhavam abertamente.
Algumas das cavaleiras que passei usavam expressões que variavam de descrença a irritação mal disfarçada. Eloís, que estava perto do bebedouro com seu garanhão, observou-me ir embora com os braços cruzados e a mandíbula tensa. E eu não conseguia ler o que vivia por trás dos seus olhos naquele momento, apenas que era complicado. Bron agarrou-me brevemente no braço enquanto eu passava pela entrada do estábulo. Cabeça erguida, disse ele bruscamente. O que quer que vais enfrentar, cabeça erguida. Ele soltou-me antes que eu pudesse responder, e os guardas empurraram-me para a frente. E então estava dentro do castelo propriamente dito pela primeira vez desde o inverno, há 2 anos, quando tinha entregue os registros de ração ao escritório do mordomo e imediatamente me perdi durante 40 minutos no corredor dos servos. O salão do rei não tinha nada a ver com o corredor dos servos. Era vasto da maneira que apenas pedra muito antiga pode ser vasta, não apenas em tamanho, mas em peso, como se o teto e as paredes e o chão carregassem a gravidade acumulada de cada decisão alguma vez tomada dentro deles. Tapeçarias pendiam de hastes de ferro ao longo das paredes, retratando as antigas guerras, a fundação de Veldenmore, a linha de reis alfa que remontava a 7 gerações. Fogos ardiam em 2 grandes lareiras em paredes opostas, e o calor e a luz combinados davam à sala um brilho âmbar que fazia tudo dentro dela parecer existir ligeiramente fora do tempo comum. O conselho já estava reunido, 8 deles, sentados à longa mesa à direita da cadeira elevada do rei, lordes e comandantes, e os conselheiros beta seniores da alcateia. As suas expressões variavam de polidamente neutras a abertamente céticas. Lord Cedric sentou-se no extremo, os seus dedos grossos entrelaçados na mesa à sua frente, observando a minha entrada com a atenção particular de um homem que já decidiu o que pensa e está à espera de confirmação. O rei Aiden estava de pé na cabeceira da sala, não sentado, de pé, com as costas parcialmente voltadas para a porta quando entrei, a estudar a grande mesa de mapas no centro da sala. Antes de se virar ao som dos meus passos no chão de pedra, tinha trocado seu casaco de equitação matinal pelo formal cinzento escuro e prata da sua posição, embora o usasse com a mesma facilidade inconsciente, como se o peso dele não lhe significasse nada. Olhou para mim, eu olhei para ele. Maise, disse ele. Apenas o meu nome naquela voz cuidadosa, e de alguma forma soou menos como um endereço, e mais como o fecho de uma pergunta que ele tinha estado a fazer silenciosamente desde a linha de chegada. Vossa Majestade, disse eu, e baixei a cabeça na cortesia apropriada. Senta-te. Sentei-me na única cadeira que tinha sido colocada no centro da sala, não à mesa, não ao lado de ninguém, simplesmente ali, no meio de todo aquele espaço e atenção, o que suspeitei ter sido inteiramente intencional. Ganhaste a Veldra, disse ele. Sim, num cavalo que recusou todos os cavaleiros treinados que lhe foram atribuídos nos últimos 14 meses. Mantive a voz calma. O inverno não é um cavalo recusador, é seletivo. Um pequeno silêncio. Da mesa do conselho, ouvi o leve som de Lord Cedric a mexer-se na cadeira. Tu deste-lhe um nome, disse o rei. Não foi bem uma pergunta. Dei-lhe um nome que usava privadamente. Não pensei que importaria a mais ninguém. Não importa, disse o rei Aidan e sentou-se na sua cadeira. Não da maneira rígida e declarativa de um homem a executar autoridade, mas da maneira direta de um homem que esteve de pé durante muito tempo e não vê razão para continuar. A lei da Veldre é clara. Ganhaste. O prêmio está garantido. Um pedido dentro da razão vinculativo pelo juramento da coroa. Ele fez uma pausa. O que queres? O conselho agitou-se. Eu esperava esta pergunta. Tinha virado na minha mente durante 12 dias. Eu sabia o que ia dizer. A dívida do meu pai para com a coroa. Pediria que fosse perdoada, que o registro fosse riscado. A sala ficou em silêncio. Continuei porque tinha aprendido que o silêncio em salas como esta era por vezes um incentivo. A dívida foi contraída honestamente e as circunstâncias que a criaram estavam além do seu controle. Ele não é um homem de mau caráter. É simplesmente um homem que teve má sorte e que passou 4 anos a ver a sua família a pagar por isso. Não estou a pedir riqueza, título ou terra. Estou a pedir um registro limpo e a oportunidade de reconstruir o que foi perdido.
O rei Aidan não disse nada por um momento. Estava a observar-me com aquela expressão cuidadosa e ponderada. Aquela que tinha visto da balaustrada. Aquela que ainda não conseguia decifrar completamente. A dívida é considerável, disse Lord Cedric da mesa, a sua voz carregando a suavidade oleosa de um homem que se considera indispensável. Perdoá-la sem recompensa estabelece um precedente. O prêmio Velt estabelece o seu próprio precedente, disse o rei sem olhar para Cedric, tal como tem feito há 300 anos. Cedric ficou em silêncio. O rei Aiden olhou para mim. Será feito. A dívida será riscada dos registros da coroa até ao final desta semana. O teu pai receberá confirmação escrita sob o selo real. Algo moveu-se no meu peito. Não alívio exatamente. Porque alívio implica a remoção de um peso a que te habituaste. E por vezes a remoção é a sua própria espécie de vertigem. Pressionei as mãos planas sobre os joelhos debaixo da mesa. Obrigada, disse eu. Não me agradeças. Ganhaste-o de forma justa. Ele inclinou a cabeça muito ligeiramente. Há quanto tempo trabalhas com esse cavalo? 3 anos. Em todo esse tempo, nunca disseste a Bron que tinhas uma relação de trabalho com ele. Nunca pediste para ser oficialmente atribuída a ele. Ponderei a minha resposta. Bron atribui cavalos por ranking e registro de treino. Eu não tinha nenhum dos dois. Se tivesse pedido, ele teria dito que não. E então teria perdido as manhãs silenciosas que já tinha. Fiz uma pausa. Algumas coisas são melhor protegidas por não chamar atenção para elas. O rei ficou em silêncio por um momento que durou um pouco mais do que os outros. Podes ir, disse ele finalmente. Bron tratará do teu cavalo. Os dias que se seguiram foram estranhos na peculiar maneira das coisas que mudaram, sem que ninguém declarasse oficialmente a mudança. Regressei ao meu trabalho no pátio dos estábulos. Os mesmos baldes de água, as mesmas rondas de ração, o mesmo limpar de estábulos à luz cinzenta da manhã. Mas algo na textura daqueles dias tinha mudado. A maneira como as pessoas me olhavam, ou melhor, a maneira como pararam de me atravessar. Petra e Win tinham estado acordadas quando voltei para o nosso quarto naquela primeira noite. Sentadas nas suas camas com as expressões expectantes de pessoas que tinham passado o dia a recolher informações e estavam preparadas para as partilhar agressivamente. Lord Cedric foi ao mordomo 2 vezes esta tarde, disse Win, antes de eu ter terminado de fechar a porta. 2 vezes? A perguntar sobre o registro da corrida. Ele pensa que houve uma irregularidade, acrescentou Petra. Alguém o ouviu a dizer ao seu homem que a atribuição do cavalo não poderia ter sido aleatória. Sentei-me na borda da minha cama e tirei as botas. Foi aleatória? Ambas me olharam. Eu genuinamente não sei, disse eu. O rei sorteia as atribuições ele próprio. Foi-me dado o cavalo que me foi dado. Win abraçou os joelhos no peito. Achaste que ele sabia? Sobre ti e o inverno? Pensei na maneira como o rei Aiden me tinha olhado na plataforma antes da corrida começar. Aquela atenção específica e particular que me tinha encontrado na multidão antes que mais ninguém tivesse pensado em olhar. Também não sei, disse eu, mas a pergunta ficou comigo. Sentou-se na borda dos meus pensamentos de manhã enquanto trabalhava, e à noite enquanto comia com Petra e Win no salão dos servos. E na hora silenciosa, antes de dormir, quando o castelo se acomodou nos seus sons noturnos. Vento através das ameias, a mudança distante da guarda, o murmúrio baixo da cidade para além das muralhas. No 4º dia após a corrida, Bron chamou-me de lado antes da ração da manhã. Ordem do rei chegou através do livro do mestre de estábulos ontem à noite, disse ele, sem preâmbulos, porque Bron nunca aprendeu a fazer preâmbulos. O inverno será listado oficialmente sob os teus cuidados, tratador única, com efeito imediato. O rei também aprovou uma alteração na tua designação de deveres. Continuarás as tuas rondas habituais, mas supervisionarás adicionalmente os cavalos de reabilitação no picadeiro oriental. Olhei para ele. Isso é uma posição de tratador sênior, disse eu. Sim, eras. Ele deu-me a entrada do livro para ler. A palavra do rei em assuntos de estábulos é a mesma que em qualquer outro assunto. Começas a nova designação amanhã. Ele virou-se para ir, depois parou. O registro da dívida chegou ontem, também. O mensageiro levou-o à aldeia do teu pai esta manhã.
Ele afastou-se antes que eu pudesse encontrar palavras, o que provavelmente foi intencional da parte dele. Bron sempre fora um homem que entregava notícias da maneira que se remove uma farpa rapidamente e depois desaparecia antes que a picada se instalasse. Fiquei no pátio dos estábulos com o livro nas mãos, e a luz da manhã a vir por cima da muralha oriental, e deixei-me sentir, totalmente, sem a gestão cuidadosa que eu geralmente aplicava a qualquer coisa que se assemelhasse à esperança. A dívida do meu pai desaparecida, o futuro do meu irmão já não pressionado sob o peso dessa sombra. E aqui nas minhas mãos, a primeira mudança na minha própria posição que eu não tinha de minimizar ou esconder ou proteger, mantendo o silêncio. Ainda estava ali de pé, quando me apercebi de uma presença na borda do pátio. O rei Aidan estava perto do portão, não em traje formal, mas em roupas de equitação simples, o tipo de lã escura e sem adornos que poderia pertencer a qualquer homem bem construído da Alcateia, se não olhasses para a maneira como ele se vestia. Ele estava a olhar para os cavalos no picadeiro com os braços ligeiramente cruzados. E tinha o olhar de um homem que tinha vindo a algum lugar por uma razão e estava a levar o seu tempo a chegar a ela. Ele notou que eu o notava. Nenhum de nós se moveu por um momento. Depois ele caminhou na minha direção, e tive a consciência súbita e específica de que o pátio dos estábulos, que estava geralmente cheio de barulho e movimento a essa hora, tinha ficado muito silencioso. "Como ele está esta manhã?" perguntou o rei, e entendi imediatamente que ele se referia ao inverno. A descansar bem, ele mereceu-o. O rei Aidan parou a poucos metros de mim, olhou para o picadeiro onde o inverno estava de pé à luz da manhã, de focinho cinzento e quieto, com a dignidade particular de criaturas antigas que já não precisam de provar nada. "Eu não te dei esse cavalo para te testar", disse ele. "Esperei. Eu dei-te esse cavalo porque foi a única atribuição honesta que pude fazer." Ele virou-se para me olhar diretamente então, e os seus olhos cinzentos tinham a mesma cor do céu da manhã acima da torre oriental. Todos os outros participantes escolheram o seu cavalo através de política ou reputação. Atribuí cavalos a todos os outros sem pensamento particular. Mas quando cheguei ao teu nome, ele fez uma pausa. Eu li os registros de estábulo de Bron, todos eles, como faço a cada trimestre. O teu nome apareceu no registro de cuidados do inverno todos os dias durante 3 anos, sem exceção, sem que ninguém o pedisse, sem reconhecimento. Outra pausa. Pensei que o cavalo deveria ir para a pessoa que o tinha realmente ganho. O pátio estava muito silencioso. "Isso é o muito justo", disse eu cuidadosamente, ou uma vantagem significativa dada a um participante. Algo mudou na sua expressão, não exatamente um sorriso, mas adjacente a um. "Qual acreditas que foi?" Segurei o seu olhar. "Acredito que o inverno ganhou aquela corrida tanto quanto eu. E o inverno escolheu o seu cavaleiro muito antes desta manhã." O quase sorriso aprofundou-se ligeiramente. "Sim", disse o rei Aidan. "Ele fez." Ele olhou para mim por mais um momento. Aquele olhar cuidadoso e ponderado que eu estava a começar a reconhecer como seu modo natural de atenção. A maneira como algumas pessoas lideram com calor e outras com distância, e ele liderava com pensamento. Depois acenou uma vez, virou-se e caminhou de volta pelo portão. Fiquei no pátio silencioso com o livro nas mãos e o sol a subir totalmente pela parede agora, quente no meu rosto, e pensei, algo mudou. Não tudo. Não da maneira grandiosa e declarativa das histórias contadas nas mesas de banquete, mas algo real e específico na minha. Um fio solto que, com o tempo, desfaria algo muito maior. Eu apenas não sabia ainda o que revelaria. 3 semanas após a corrida, Lord Cedric fez o seu movimento. Aprendi sobre isso da maneira que aprendi sobre a maioria das coisas em Valdenmoor. Não através de canais oficiais, não através de alguém que pensasse em me dizer diretamente, mas através da acústica particular das muralhas de pedra do castelo, que carregavam o som de maneiras que os seus construtores talvez não tivessem pretendido. Eu estava a trabalhar no picadeiro oriental, a examinar a perna dianteira de um cavalo castanho que tinha estado a favorecer o seu lado esquerdo, quando ouvi vozes através da janela estreita do escritório do mordomo acima.
A voz de Cedric era reconhecível em qualquer lugar. Aquela combinação particular de suavidade e peso, como pedras de rio envoltas em veludo. A rapariga é uma distração, dizia ele. A alcateia nota. Guerreiros que treinaram durante anos viram uma ajudante de estábulo ganhar o prêmio Veldra e agora fazem perguntas sobre o valor da classificação, sobre o valor da linhagem. Isto não é uma coisa pequena. Uma segunda voz, o mordomo, pensei eu. O rei manteve a lei. O rei tomou uma decisão com a sua atribuição de cavalos que não foi estritamente aleatória, e todos nesta corte sabem disso. Não estou a desafiar o resultado. Estou a apontar que dar à rapariga responsabilidades adicionais e reconhecimento público convida a mais perturbação. Ela deveria ser devolvida às suas funções originais silenciosamente antes do Conselho de Inverno. Parei de me mover. O cavalo castanho virou a cabeça para me olhar com a curiosidade mansa de cavalos que se perguntam por que é que os humanos à sua volta ficam periodicamente rígidos. Calma, murmurei para ele, embora estivesse a falar para mim mesma tanto quanto para o cavalo. Terminei o meu trabalho no picadeiro e passei o resto da tarde a virar a conversa na minha mente com a atenção metódica que eu geralmente aplicava a problemas que não tinham solução óbvia. Não entrar em pânico, não dispensar, mas olhá-lo de todos os ângulos, da maneira que se rodeia uma cerca para encontrar onde está o ponto fraco. Cedric não estava errado em que eu era uma perturbação. Esse era precisamente o problema. Ele era um homem que tinha construído a sua posição com base na compreensão de que certas pessoas ficavam em certos lugares e eu tinha me movido, e movimentos como os meus eram contagiosos de maneiras que pessoas como Cedric achavam genuinamente perigosas. Não era ingênuo o suficiente para pensar que ganhar uma corrida me tinha tornado segura. Naquela noite, ao jantar no Salão dos Servos, contei a Petra e ao hino que tinha ouvido. O salão estava cheio, mesas longas apinhadas de servos, ajudantes de estábulo, trabalhadores de cozinha, o murmúrio baixo da conversa do fim do dia a encher o espaço abobadado. Mantivemos as nossas vozes abaixo disso. Win, que tem uma mente como uma agulha, afiada, precisa e capaz de passar por espaços muito pequenos, pousou o seu pão e pensou por um momento. Cedric tem 3 aliados no Conselho de Inverno. Se ele apresentar uma queixa formal sobre a irregularidade da atribuição do cavalo, ele não precisa de uma maioria. Ele só precisa de ter dúvidas suficientes para pedir uma revisão. Uma revisão do quê? Perguntou Petra. Do resultado do prêmio Veld. Se puderem argumentar que a atribuição não foi aleatória, que o rei mostrou favoritismo, podem anular o prêmio, incluindo o perdão da dívida. O barulho do salão continuou à nossa volta. Alguém riu na extremidade distante da mesa. Um rapaz da cozinha deixou cair uma concha e praguejou baixinho. Olhei para as minhas mãos sobre a mesa. O perdão da dívida já tinha sido entregue. O meu pai tinha recebido o documento sob o selo real. Mas uma revisão do conselho poderia desafiar mesmo um decreto selado se os motivos fossem suficientes. E Cedric tinha tanto a paciência quanto os recursos para fabricar motivos suficientes se tivesse tempo suficiente. Ele não irá diretamente ao rei, continuou Win. Ele trabalhará através do conselho, silenciosamente, construirá o caso antes da Assembleia de Inverno para que, quando for levantado, já tenha peso. Quanto tempo temos? Perguntei. O Conselho de Inverno reúne-se em 18 dias. 18 dias. Dormi mal naquela noite e de manhã levantei-me cedo e fui ao picadeiro antes que o resto do pátio estivesse acordado. O inverno estava junto à cerca, como muitas vezes, e veio ao meu encontro com a confiança sem pressa de uma criatura que espera ser cumprimentada e nunca é desapontada. Fiquei com os braços cruzados na grade da cerca e o queixo pousado neles, a olhar para ele na penumbra cinzenta antes do amanhecer. Não sei o que fazer, disse-lhe eu. Ele piscou lentamente para mim. Não posso ir ao rei. Não usarei a vitória da corrida para obter acesso que não ganhei. Essa é exatamente a coisa que Cedric quer que as pessoas acreditem que estou a fazer. Fiz uma pausa. Mas se não fizer nada, a revisão do conselho acontece e Cedric controla a história. O inverno empurrou o seu focinho contra o meu ombro. Isso não é um conselho, disse eu.
Isso é tu à procura de uma maçã. Dei-lhe a maçã. No 8º dia antes do conselho de inverno, Heloísa encontrou-me no picadeiro oriental. Não tinha falado com ela desde a corrida. Tinha a visto no pátio de treino, ao jantar que teve com a companhia de guerreiros, uma vez à distância no grande salão durante uma assembleia de rotina. Cada vez que eu tinha estado ciente da sua consciência de mim, aquela coisa complicada nos seus olhos que eu ainda não tinha decodificado. Ela entrou no picadeiro sem anúncio. O que era ou confiança, ou o hábito de alguém que nunca precisou de se anunciar. Ela estava vestida com roupas de treino, calças de couro simples, uma túnica cinzenta, e a sua longa trança estava solta na ponta, como se tivesse vindo do treino e não se tivesse incomodado em amarrá-la novamente. Ela ficou do lado oposto do cavalo castanho que eu estava a tratar e olhou para mim por cima das costas dele. Ouvi o que Cedric planeia, disse ela. Continuei a trabalhar. As notícias viajam rapidamente. Sempre viajam quando alguém com terra e título começa a fazer perguntas em salas silenciosas. Ela cruzou os braços nas costas do cavalo castanho, espelhando a minha postura anterior na cerca, e tive a súbita e estranha sensação de que ela e eu éramos mais parecidas do que qualquer uma de nós tinha considerado anteriormente. Eu fiquei em segundo. Eu sei. Treinei para essa corrida durante 4 meses. O meu garanhão vale mais do que a maioria dos edifícios deste pátio. Uma pausa. Tu venceste-me num cavalo que os registros do estábulo listam como inapto para a competição. Sim, tenho pensado nisso durante 3 semanas. A sua voz não era zangada. Era a voz de alguém que tinha estado genuinamente a reconsiderar algo. Como sabias que ele tinha isso? Olhei para ela. Eu não sabia. Eu confiei. Ela ficou em silêncio por um momento. Há uma diferença? Saber é certeza. Confiar é uma escolha que fazes sem isso. Voltei a perna do cavalo castanho. Eu escolhi o inverno porque ele nunca me tinha falhado nos pequenos momentos. Acredito que isso significava algo sobre os grandes momentos. Heloísa ficou em silêncio o suficiente para que eu pensasse que a conversa poderia ter terminado. Então, Cedric planeia apresentar testemunhos de 2 dos registradores de estábulo. Ele vai argumentar que a tua presença diária no registro de cuidados do inverno, combinada com a decisão de atribuição do rei, constitui prova de um resultado predeterminado. Fiquei imóvel. Ele tem 3 votos do conselho garantidos, continuou ela. Ele precisa de mais um para pedir uma revisão formal. Ele tem falado com o comandante Aldrich. Ela fez uma pausa. A filha dele treinou comigo. Não somos amigas próximas, mas somos honestas umas com as outras. Endireitei-me lentamente. Por que é que me estás a dizer isto? Heloísa olhou-me diretamente. E ali estava, finalmente, a coisa que tinha vivido atrás dos seus olhos desde a linha de chegada. Não ressentimento. Algo mais próximo do reconhecimento relutante. Porque eu perdi aquela corrida de forma justa, disse ela. E não vou ficar de braços cruzados enquanto alguém usa a minha derrota como arma para anular um resultado justo. Ela descruzou os braços. Vou falar com Aldrich. Não posso prometer nada. Mas posso argumentar que um desafio ao resultado Veldrick desafia todos os resultados Veldrick, incluindo aqueles que beneficiaram guerreiros e nobres. Essa é uma precedência que nenhum deles quer. Olhei para ela por um longo momento. Obrigada, disse eu. Ela acenou. Da maneira como as pessoas acenam quando decidiram algo e terminaram de discutir. Não me agradeças. Apenas certifica-te de que o cavalo se mantém saudável. Pretendo montá-lo novamente daqui a 7 anos. Ela saiu do picadeiro sem olhar para trás, e observei-a ir com a sensação de que o mundo tinha acabado de reorganizar silenciosamente uma das suas peças. 2 dias antes do conselho de inverno, o rei Aiden convocou-me novamente. Desta vez o salão estava vazio, sem membros do conselho, sem guardas na porta interior. Apenas os 2 grandes fogos a arder, a luz âmbar e o rei de pé na mesa de mapas com uma carta na mão que ele colocou de lado quando entrei. Sabe sobre o desafio de Cedric? Sim. Como? As paredes deste castelo são antigas e a pedra carrega som, e eu tenho ouvido este edifício durante 4 anos. Fiz uma pausa. Além disso, Heloísa contou-me. Algo passou pelo seu rosto, breve, complexo.
Eloise falou com Aldrich ontem à noite. Aldrich retirou-se da coligação de Cedric. Soltei um longo suspiro. Então a revisão não pode ser convocada. Não com os números atuais, não. Ele colocou ambas as mãos na borda da mesa de mapas e olhou para mim através dela. Cedric encontrará outra abordagem. Ele é um homem paciente, eu sei. Não tens medo dele. Não era bem uma pergunta. Ponderei honestamente antes de responder. Tenho medo do que ele pode fazer, disse eu. Não tenho medo dele especificamente. Há uma diferença. Sim, disse o rei Aidan baixinho. Ah, ele ficou em silêncio por um momento. E nesse silêncio apercebi-me da qualidade particular da sala. Os sons do fogo, o vento distante, a maneira como a luz âmbar fazia as paredes de pedra parecerem quase quentes. Eu tinha estado neste salão 2 vezes agora, e ambas as vezes tinha parecido ligeiramente fora do tempo comum. E perguntei-me se era a sala ou o homem que a ocupava. Quero entender algo, disse ele. O pedido que fizeste, a dívida do teu pai, isso foi para a tua família, não para ti. Sim, poderias ter pedido a tua própria promoção, terra, título, uma posição. Poderia ter. Por que é que não o fizeste? Pensei em como responder. Não para construir uma resposta agradável, mas para encontrar a verdadeira. Porque o fardo da minha família era a coisa que mais precisava de ser levantada. A minha própria situação. Fiz uma pausa. Eu gerenciei a minha própria situação durante 4 anos. Sei como fazer isso. Eu não sabia se mais alguém alguma vez teria os meios para ajudar a minha família. E eu tinha os meios. E então usei-os. O rei Aidan olhou para mim por um longo momento. Tu não és o que este tribunal esperava, disse ele. Imagino que não, ou o que eu esperava, acrescentou. E foi dito silenciosamente e com tanto peso por trás que senti que aterrou em algum lugar específico. Não apenas como um comentário, mas como uma admissão. Do tipo que custa alguma coisa a fazer. O fogo estalou. Lá fora, o vento movia-se pelas pedras superiores do castelo. O Conselho de Inverno reunirá em 2 dias, disse ele. Abordarei várias questões de lei da alcateia e segurança de fronteira. Há também uma questão de administração de estábulos que pretendo levantar. Ele encontrou os meus olhos. Pensei que deveria saber para não te surpreender. Entendi. Isso vai surpreender outros, disse eu. Sim, deixa que surpreenda. Ele manteve o meu olhar. Tu mereceste o mais. Tu mereceste o mais. Ele fez uma pausa. 2 vezes agora. Uma vez naquela pista e outra vez em todas as manhãs em que apareceste sem que te pedissem o trabalho que ninguém via. Uma pausa. Eu vejo isso agora. Isso deve contar para alguma coisa. A luz âmbar era quente na pedra. Pressionei a mão brevemente contra o meu peito. Não um gesto formal, apenas um gesto humano. O tipo que significa que estou a segurar isto cuidadosamente. Conta, disse eu, mais do que sabes. Ele acenou uma vez e eu virei-me para ir. E eu estava quase à porta quando a sua voz veio novamente. Baixa, quase privada. Não a voz que carrega do salão do rei, mas o registro mais baixo de um homem a falar com outra pessoa numa sala. O nome de um cavalo, disse ele. Inverno. Porque esse? Virei-me. Ele veio ter comigo na parte mais fria do meu primeiro inverno aqui, disse eu. Tudo era muito difícil naquela estação. E ele estava simplesmente lá, todas as manhãs, firme. Fiz uma pausa. Algumas coisas recebem os seus nomes do que são nos teus piores momentos. O rei Aidan não disse nada, mas não desviou o olhar. A neve chegou naquela tarde, como eu sabia que faria. Chegou primeiro como uma sugestão, alguns flocos a descer para o pátio dos estábulos enquanto eu terminava as rondas de ração da noite. E depois como um compromisso da maneira que a neve sempre se compromete eventualmente, cobrindo os paralelepípedos e os postes da cerca e o picadeiro num branco que fazia todo o castelo parecer algo de uma velha história, do tipo contado junto a fogos no inverno, do tipo que termina com as coisas restauradas ao seu lugar. Eu estava no picadeiro oriental a fazer uma última verificação nos cavalos de reabilitação quando ouvi passos no caminho atrás de mim. Conhecia-os antes de me virar. Tinha aprendido nas últimas semanas o som particular do passo do rei Aidan, não por qualquer atenção deliberada, mas da maneira como se aprende a conhecer os sons do próprio mundo quando se viveu nele tempo suficiente e se prestou atenção suficiente.
Era um passo aterrado, sem pressa, a carregar peso sem anunciá-lo. Ele veio ficar ao meu lado na cerca do picadeiro. Por um momento, nenhum de nós falou. A neve caía entre nós e à nossa volta, suave e sem som, e os cavalos no picadeiro estavam de pé no branco com as cabeças baixas e a respiração a subir em nuvens lentas. A questão do conselho está resolvida, disse ele. Ouvi. Obrigada. Eu disse-te antes, não me agradeças por coisas que são tuas por direito. Então, obrigada por entenderes a diferença entre o que é meu por direito e o que requer que alguém com autoridade o diga em voz alta. Uma pausa. Quando olhei para ele, houve aquele quase sorriso novamente, mais perto desta vez, mais comprometido. Justo, disse ele. A neve continuava. O inverno tinha vindo até a cerca do picadeiro e ficou ali com o focinho cinzento levantado, observando o rei com a calma avaliação de uma criatura antiga que aprendeu a medir as pessoas lentamente. Ele está a avaliar-te, disse eu. Estou ciente. O rei Aidan estendeu uma mão. Aberta, paciente, sem exigir. O inverno considerou-a por um longo momento. Depois empurrou seu focinho brevemente contra a palma do rei e retirou-se. Um grande elogio, disse Aidan. Dele, sim. Ele baixou a mão e olhou para mim. A neve tinha se assentado no seu cabelo escuro, pequenos pontos brilhantes que a luz fraca do inverno apanhava. Eu estava ciente, súbita e sem poder impedir, da qualidade específica de estar ao lado de alguém no silêncio, a diferença entre proximidade e presença, e como essas nem sempre são a mesma coisa, mas neste momento eram ambas. Quero perguntar-te algo, disse ele, e quero que respondas honestamente, sem considerar qual a resposta mais apropriada para a tua posição. Olhei para ele. Tudo bem. Estás feliz aqui? Neste trabalho, nesta vida. A pergunta não era o que eu esperava. Levei a sério. Como ele me tinha pedido. Estou a sobreviver aqui, disse eu, competentemente, com alguma satisfação. Fiz uma pausa. Algo mudou nas últimas semanas. Ainda não tenho a certeza do que chamar, mas parece. Fiz uma pausa. Diferente de sobreviver. Diferente como? Procurei a palavra honesta. Maior, disse eu finalmente. Como se um quarto em que eu vivia fosse apenas um quarto. E a outros. Ele ficou em silêncio por um momento. E quando falou, a sua voz tinha aquele registro privado mais baixo novamente. Aquele que não era a voz do salão do rei, mas o outro. Aquele que eu tinha chegado a entender significava que ele estava a dizer algo real. Eu governo esta alcateia há 6 anos, disse ele. Eu tinha 24 anos quando assumi o lugar. Havia homens naquele conselho que tinham aconselhado o meu pai, que tinham as suas próprias ideias sobre como as coisas deveriam ser ordenadas e quem deveria ocupar que lugar. Ele fez uma pausa. Aprendi muito rapidamente que as pessoas mais dignas de serem ouvidas raramente eram as que falavam mais alto nas câmaras formais. E aquelas dignas de confiança, essas eram ainda mais raras. Ele olhou para mim diretamente. Eram aquelas que apareciam todos os dias durante 3 anos sem reconhecimento e faziam o trabalho porque precisava de ser feito. Não por recompensa, não por promoção. Uma pausa. Porque se importavam com a coisa em si. A neve era mais pesada agora. O pátio à nossa volta tinha ficado branco e silencioso, abafado na particular maneira das noites de inverno, quando o mundo se contrai para o raio pequeno e quente que ocupas. Sentiu não apenas as palavras, mas a intenção por trás delas. Cuidadosa, deliberada, da maneira que ele fazia tudo. Nada dado sem ser pensado. Aidan, disse eu. O seu nome sem o título, o que eu não tinha feito antes, e que pairava no ar nevado entre nós com uma significância que eu não tentava recuar. Ele olhou para mim sem surpresa, como se estivesse à espera disso. Eu não sou nobre, disse eu. Não tenho linhagem nem título nem nada que me recomende a consideração de um rei, para além do que já viste. Eu sei o que vi, disse ele. Recomenda-te suficientemente. A corte não concordará. A corte adapta-se, disse ele, ou não se adapta, e eu lido com isso em conformidade. É isso que significa ter autoridade, não seguir onde a corrente corre, mas decidir para onde ela vai. Olhei para ele por um longo momento, a neve a cair entre nós, os cavalos a respirar as suas lentas nuvens quentes no picadeiro.
o castelo a erguer-se atrás de nós, no crepúsculo de inverno com as suas lareiras acesas em todas as janelas das torres. "O que me estás a pedir?" disse eu. "Estou a perguntar", disse ele cuidadosamente, "se o quarto maior tem espaço para algo que não calculaste ainda." Segurei o seu olhar. "Eu não calculo tudo", disse eu. "Não", concordou ele. "Tu confias." O inverno chegou plenamente a Vendamur nos dias seguintes, e com ele veio a particular quietude de um reino instalado na sua estação fria. Fogos a arder no grande salão, os pátios de treino mais silenciosos, os negócios formais do conselho reduzidos à correspondência escrita e à ocasional assembleia interior. Eu trabalhei. Tive cuidado dos cavalos do picadeiro oriental através da sua reabilitação com a mesma atenção diária que tinha dado ao inverno durante 3 anos, e observei cada um deles melhorar. A perna do cavalo castanho, a lesão no ombro de uma égua jovem, o joelho inchado de um velho caçador, e senti nesse trabalho a satisfação específica de coisas a melhorarem através de cuidados consistentes. Petra recebeu uma oferta formal da chefe lavadeira para treinar como supervisora na primavera, uma promoção que ela merecia há 2 anos e que não tinha recebido até que, como ela disse, alguém neste pátio começou a tornar o invisível visível. Ela chorou, como esperado Win, completou seu exame de costura nos primeiros dias do inverno e foi formalmente aprendiz do mestre alfaiate do castelo, uma posição que ela desejava desde que chegou. Celebramos no nosso pequeno quarto com pão e queijo mole e as boas velas que Win tinha guardado. E Petra disse que parecia que as coisas estavam a mover-se. E Win disse que as coisas sempre estiveram a mover-se. E eu disse que pensei que simplesmente tínhamos aprendido a mover-nos com elas. O meu pai recebeu não apenas o documento de perdão da dívida, mas uma carta do registro de terras da coroa, confirmando que o registro tinha sido limpo e o nome da sua família restaurado para boa posição. Ele enviou de volta uma mensagem através do correio de inverno, curta porque meu pai não era homem de muitas palavras escritas, que dizia apenas: "Sempre soubeste esperar pelo momento certo. A tua mãe teria dito o mesmo. Tenho orgulho. Lia 3 vezes e depois dobrei-a e guardei-a." Na última noite do ano, por tradição antiga da alcateia, o rei Alfa realizou uma pequena assembleia no grande salão para os membros senhores da casa do castelo. Não um banquete, não uma corte formal, mas um encontro. Servos e tratadores e artesãos ao lado de guerreiros e mestres de guilda. A hierarquia presente, mas suavizada pela luz do fogo e pelo fim de um longo ano. Fiquei perto da lareira oriental com Bron, que segurava sua taça com a atenção cuidadosa de um homem que considerava a celebração uma responsabilidade séria. Quando o rei Aidan se moveu pela sala à sua maneira sem pressa, falando brevemente com cada grupo, e veio ficar perto de nós. Ele e Bron trocaram algumas palavras sobre a aquisição de cavalos para a primavera. Depois Bron, que era muitas coisas, mas nunca subtil, disse que precisava de falar com o ferrador e afastou-se com a decisividade de um homem que tinha tomado uma decisão e estava comprometido com ela. Aidan olhou para mim. "Feliz?" perguntou ele. A mesma palavra de antes, a mesma pergunta, mas mais leve agora, não a procurar. Apenas a verificar. Olhei à volta da sala para Petra rir com as outras lavadeiras, para Win em conversa tranquila perto das tapeçarias, para o inverno visível através da janela alta no picadeiro iluminado além, de pé na sua quietude característica, indiferente à neve. "Sim", disse eu, simplesmente sem qualificação. Ele levantou a taça ligeiramente. Eu levantei a minha. Não dissemos mais nada porque algumas coisas estão completas sem palavras adicionais, e esta era uma delas. Na primavera, quando a neve derreteu e o picadeiro oriental encheu novamente com os sons de cavalos a recuperar e pássaros da manhã, e o otimismo particular, que pertence apenas aos primeiros dias quentes após um longo inverno, o rei Aidan veio à cerca do picadeiro como tinha vindo a fazer. Não todas as manhãs, mas muitas delas na primeira hora antes do início dos negócios da corte. Falamos sobre os cavalos no início, depois sobre a situação da fronteira sul da Alcateia, que ele estava a navegar com paciência característica, depois sobre coisas menos formais,
Os seus anos a aprender o reino ao lado do seu pai, os meus anos a aprender o castelo ao lado dos seus animais. As maneiras pelas quais ambos eram educações no mesmo assunto essencial, como as coisas realmente funcionam sob a superfície de como parecem funcionar. Numa manhã de final de primavera, quando as macieiras no pomar do castelo estavam em plena floração e o inverno estava no picadeiro com o focinho cinzento levantado para o ar quente, Aidan ficou ao meu lado na cerca e disse baixinho que tinha falado com o conselho sênior da alcateia sobre um assunto da estrutura formal da corte. Esperei. Há uma posição, disse ele, que tem estado vaga há 2 anos. O guardião do estábulo do rei, supervisão sênior de todos os cavalos reais, registros de criação, administração de corridas, o processo Veldrack. Uma pausa. É uma posição adjacente ao conselho, tem estatuto formal. Olhei para ele. Estás a perguntar-me, disse eu. Estou. O conselho terá opiniões. O conselho sempre tem opiniões. É para isso que servem os conselhos. Os seus olhos cinzentos estavam firmes nos meus. Aldrich apoia a nomeação. Eloise já enviou uma carta formal de endosso, que ditou a um escriba e assinou e enviou antes mesmo de eu ter discutido contigo. O que te diz algo sobre Eloise? Dizia-me muito sobre Eloise. E Cedric? Perguntei. Cedric está a aprender, disse Aidan, com a particular regularidade de um homem que já lidou com algo e não precisa de discutir os detalhes. Que o futuro da alcateia não é determinado pelas suas vozes mais altas. Fiquei em silêncio por um momento. O inverno moveu-se ao longo da cerca na nossa direção e parou por perto como sempre fazia, com o ar de um cavalo que se considera um participante em conversas importantes. Se eu aceitar esta posição, disse eu, aceito-a porque é o trabalho certo e eu sou a pessoa certa para ele. Não por. Fiz uma pausa, encontrando a linha cuidadosa, não por qualquer outra razão. Eu sei, disse Aidan. É precisamente por isso que te estou a perguntar. Olhei para o picadeiro, para os cavalos a moverem-se à luz da manhã, para as flores de macieira a flutuar sobre a cerca na brisa quente, a fixarem-se na crina cinzenta do inverno, a assentarem nos postes da cerca e no chão como pequenas decisões brancas. Sim, disse eu. A nomeação formal foi feita no Conselho de Verão, lida em voz alta no grande salão com a Assembleia completa presente. Guerreiros, nobres, mestres de guilda, servos e todos. Lord Cedric sentou-se à mesa com a expressão de um homem que aceitou uma realidade que não escolheu, o que é uma expressão particular e não inteiramente confortável de usar. Aldrich acenou uma vez quando o meu nome foi lido. Eloise, sentada entre a companhia de guerreiros, olhou diretamente para mim através do salão com algo nos olhos que tinha completado a sua jornada de complicado para claro. Fiquei no salão com o traje formal da minha nova posição, lã cinzenta escura, o lobo prateado de Veldenmore no meu ombro esquerdo, botas limpas, e pensei, é assim que se sente quando o trabalho que fizeste na escuridão finalmente entra na luz. Não triunfo. Algo mais silencioso que o triunfo. Algo que se senta no peito sem precisar de ser anunciado. Nos meses seguintes, construí o escritório do guardião em algo organizado e funcional, reformei os registros de atribuição de cavalos para que fossem transparentes e completos, e iniciei um programa de reabilitação para cavalos que a alcateia tinha previamente descartado como inaptos. Um programa que, no inverno seguinte, tinha devolvido 11 animais à plena saúde de trabalho. O inverno viveu os seus anos restantes no picadeiro oriental, cuidado pelas mesmas mãos que sempre o tinham cuidado, visitado pelas mesmas 2 pessoas que ambos, de maneiras diferentes, tinham reconhecido o que ele era antes do resto do mundo o ter alcançado. Ele faleceu numa manhã calma, no seu 3º inverno após a corrida, da maneira de criaturas antigas e bem amadas, pacificamente, em ambiente familiar sem aflição. Fiquei com ele no final e fui grata que os seus últimos anos tivessem sido de reconhecimento, de ser conhecido pelo que era, em vez de dispensado pelo que parecia ser. Aidan ficou ao meu lado naquela manhã. Ele não disse nada. Ele não precisou. Simplesmente ficou ali na alvorada cinzenta. E isso foi tudo o que foi necessário. Casámo-nos no outono do ano seguinte no grande salão de Velden.
Uma cerimônia que as vozes mais tradicionais da corte tinham debatido longamente e que acabaram por aceitar porque o rei Alfa tinha sido claro, e a alcateia do rei Alfa, tendo visto um ajudante de estábulo ganhar a Veldra num cavalo cinzento velho e depois transformar silenciosamente os estábulos reais de raiz, talvez tivesse começado a reconsiderar o que entendia sobre a relação entre classificação e valor. Petra e Wynne estavam ao meu lado. Aldrich estava para Aiden. Heloise sentou-se na primeira fila e observou a cerimônia com os braços cruzados e a expressão de alguém que sabia como uma história termina há muito tempo e está satisfeita por vê-la chegar. O meu pai veio da aldeia. Ficou na multidão no seu melhor casaco de lã e não chorou porque meu pai não era um homem que chorasse em público. Mas quando o abracei antes da assembleia, ele agarrou-se por um momento mais longo do que o estritamente necessário e eu entendi. O meu irmão, agora com 19 anos e anteriormente aprendiz do mestre construtor do castelo, ficou ao lado do nosso pai e foi consideravelmente menos contido em relação ao choro. A cerimônia foi simples, e as palavras eram antigas, as palavras mais antigas na tradição da alcateia, aquelas que tinham ligado reis Alfa às suas escolhidas por tanto tempo quanto Velden Moor existiu, aquelas que falavam não de posse, mas de parceria, não de classificação, mas de escolha. Quando acabou, Aidan olhou para mim à luz âmbar do grande salão com os fogos a arder em ambas as lareiras e os estandartes do lobo prateado a pairar do teto abobadado e disse baixinho, na voz que não era a voz do salão do rei, mas a outra, a real. Mudaste as coisas aqui. Nós mudamos as coisas, disse eu. Ele ponderou isto. Sim, disse ele. Mudamos. Anos mais tarde, quando as pessoas em Velden Moor contavam a história, e eles contavam-na em tavernas e salões de guilda e ao pé de fogos de inverno, contavam-na como uma história sobre uma corrida, sobre um cavalo velho e uma ajudante de estábulo e uma manhã cinzenta no pátio do castelo. Mas aqueles de nós que tinham estado lá, sabíamos que era uma história sobre algo mais pequeno e mais duradouro que uma corrida. Era sobre o que acontece quando apareces todas as manhãs durante anos e fazes o trabalho que ninguém vê, e confias que os pequenos momentos estão a construir para algo, mesmo quando não consegues ver a forma do que estão a construir. Era sobre a diferença entre saber e confiar. E era sobre um cavalo cinzento velho que sabia, muito antes de mais ninguém, exatamente quem merecia montá-lo. O nome do inverno foi adicionado aos registros do estábulo, não sob a coluna marcada como aposentado ou inapto, mas sob uma nova coluna que eu criei quando me tornei guardiã, uma que não existia antes, porque ninguém tinha pensado que fosse necessária. Simplesmente dizia distinto. Ele foi a primeira entrada. Ele não foi a última.